Olá, eu sou Marcelo Renó para mais um especial de cinema do Stasso.doc. Hoje nós estamos nos escritórios da Downtown Filmes com um homem forte aí da distribuição brasileira, Bruno Weiner. Então, Bruno, vamos começar. Você é filho do Samuel Weiner da Nuzelião, né? Isso. Vi um comentário teu que não dá para não se sentir exposto, né? E os dois escrevendo das biografias, de contar tudo e tal. Isso. Como é que é ter nascido nessa família? Que você é... Todo mundo, acho que da tua família, é ligado à arte de alguma forma ou de outra, né? Ou pelo menos ao jornalismo, né? Como é que foi? Isso te ajudou no começo? Ajudou, claro, né? Ajuda na formação, né? Você já está meio preparado aí para... Isso, né? Você já está à vontade nesse meio e, obviamente, que ajudou porque, a minha carreira começou, eu fui estagiário no Bye Bye Brasil. E o Kaká era casado com a minha tia Nara, né? Então, tio, né? Exatamente. Então, eu tinha 17 anos, então isso ajudou. Agora, como diz o Kaká, eu te boto num filme, mas depois é contigo. Depois se vira. Né? Exatamente. E você foi continuista, né? Trabalhou com produção e tal. Isso te ajudou para hoje em dia estar, vamos dizer, do outro lado? Totalmente, né? Totalmente, claro. Pra ver o lado de dentro do filme. Totalmente. O negócio todo é o seguinte, é que você fazer parte, né? Enfim, entender o processo todo de cinema só ajuda, né? Para você também respeitar quando, enfim, né? O outro lado. Que outro lado? Eu não me sinto nada no outro lado, eu estou no mesmo lado. Estou no mesmo lado, mas sabe o que é o seguinte, é curioso isso, né? Porque eu fui técnico de cinema durante... de 78 a 90. Então foram quase 12 anos. E o que acontece é o seguinte, é que eu não tinha a menor ideia desse mundo todo da distribuição e o mundo, enfim, onde na verdade os projetos nascem e morrem, né? Infelizmente. Então eu não tinha a menor ideia. E o que acontece também depois na minha vida, eu fui vendo que as escolas de cinema, só há pouco tempo que elas começaram a dar atenção ao aspecto aí da distribuição. E na verdade o que eu sei é o seguinte, é que a função, né, do distribuidor ela é tão importante quanto a do roteirista, a do fotógrafo, a do cenógrafo, entendeu? Faz parte do processo inteiro, né? O processo não acaba ali quando o filme está pronto. Aliás, quando o filme está pronto, você acha que você venceu uma batalha, você não entendeu nada, a batalha nem começou. Exatamente isso. E até isso eu ia te falar, que a gente fez cinema, né? Eu já sou formado, e no primeiro dia de aula sempre os professores perguntam o que vocês querem fazer, e 70% quer dirigir, e produção, se tiver um que levantar o braço, está ótimo, e é raro. Você acha que falta produtor? A gente entrevistou o Luiz Carlos Barreto, ele acha isso, que o cinema brasileiro não é voltado para produção, olha só, a gente tá vivendo um momento bastante interessante no cinema. Mas eu acho que é o seguinte, assim, eu acho que quando as pessoas são atraídas pelo cinema, realmente o chamariz principal é a direção. E como as pessoas em geral são atraídas quando elas são jovens, eu acho que as pessoas não sabem exatamente ainda qual é a vocação delas. Nem conhece cinema direito, às vezes. Não sabe muito bem. Eu, por exemplo, estou te falando, eu comecei como assistente de direção, fui assistente de direção de um monte de diretor importante, imaginei no início, eu quero dirigir, mas ao longo da minha experiência, eu fui descobrindo o seguinte, que quanto mais longe do set eu ficava, mais realizado eu me sentia, entendeu? Então, na verdade, é o seguinte, cinema, né, é uma profissão múltipla, né? Na verdade é o seguinte, você é arquiteto, você pode trabalhar em cinema fazendo cenário, né? Entendeu? Você é músico, figurinista, eu gosto de trabalhar com gente, vai fazer produção, maquiagem, eu gosto de trabalhar mais solitário, vai trabalhar na edição. Na verdade, o cinema permite, né, que a tua vocação seja aplicada e alguma área se encaixa a sua ali, você está entendendo? Então, o importante é você descobrir a sua vocação. Como é que você descobriu a sua? Você falou que ficou esses 12 anos e tal. Quer dizer, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, é engraçado que eu fui assistente de direção no início da minha carreira, né? Eu trabalhei, quando eu era técnico de cinema, eu trabalhei em 20 longa-metragens durante os 12 anos. E praticamente não parei de trabalhar, que eu emendava um filme no outro, e como eu era assistente de direção, eu começava no filme desde a preparação, desde o início e tudo mais. E o que acontece é o seguinte, é que eu adorava o set de filmagem, eu achava aquilo incrível e tal, papapá. E aí um dia, uma pessoa que, aliás, estava sempre presente na minha vida, que é o Marco Altberg, que é um produtor aí conhecido, ele me chamou para fazer uma direção de produção do filme dele.
Foi a primeira vez que eu fui fazer a direção de produção de um filme, Sei. depois de ter sido assistente de direção durante muito tempo. E quando eu fui fazer a direção de produção, eu fui muito mais feliz. E aí eu sempre ficava brincando o seguinte, que a diferença entre o assistente de direção e o diretor de produção é que o assistente de direção tem que suportar o diretor o dia inteiro de filmagem. O diretor de produção só na hora que você abre o set, na hora do almoço e na hora que você fecha o set. É mais espaçado. Poxa, foi uma maravilha. Mas, tô brincando, mas na verdade eu sempre, ao longo, enfim, do tempo que eu fui aprendendo, eu fui vendo que eu tinha aptidão para organizar, para planejar, entendeu? E aí o que acontece é que você planeja como assistente de direção, mas você planeja talvez até mais como diretor de produção e hoje em dia como distribuidor nem se fala, eu só faço fazer planejamento. E você está fazendo distribuição e tal, que muita gente vê como um câncer do cinema brasileiro. Desde sempre distribuição foi um problema e tal. Como é que você vê que isso pode ser resolvido de certa forma? Você vê jeito de resolver isso em termo macro mesmo? É engraçado, eu acho que assim, durante um tempo, eu realmente acho que a gente está vivendo um momento de mudança profunda. E eu acho que durante muito tempo existia assim, essa oposição entre produção e distribuição, né? O distribuidor era considerado justamente, enfim, ele tinha uma posição meio estranha, né? Eu acho também, por outro lado, que durante um tempo, enfim, desde o fim da Embrafilme, realmente as soluções encontradas para escoar o cinema brasileiro foram as soluções possíveis, mas não eram não eram as soluções ideais, né? Então, mas eu acho que nesse momento esse quadro está mudando. A gente ainda está longe da perfeição, mas perfeição não existe, né? Mas a gente pelo menos está vivendo um ciclo bastante positivo. Eu estou bem animado. Você ficou anos na Lumière e tal, e depois agora na Downtown desde 2005, se não me engano. Na Lumière vocês fizeram parceria com a Miramax e agora vocês têm com a Columbia, né? Com a Sony. Não é uma parceria totalmente diferente, mas gostei. Isso que eu ia te perguntar. Vocês estão informados, hein? As diferenças dessas parcerias e quais são os benefícios olha só, trazem, eu vou te contar. O que acontece é o seguinte, o modelo, isso a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o modelo de distribuição, o que acontece é o seguinte, os modelos principais de distribuição no Brasil até ontem, era o seguinte, você de um lado tinha as majors, tem as majors ainda, né, que são as filiais das multinacionais aqui no Brasil, e você tem as companhias distribuidoras independentes. As companhias distribuidoras independentes no Brasil, elas na verdade são companhias brasileiras que exploram filmes independentes estrangeiros no Brasil, não são companhias voltadas para o cinema brasileiro. Que a Downtown agora, eu vou chegar lá. O que acontece é o seguinte, é que a Lumière era uma empresa independente que tinha como seu principal negócio explorar filmes estrangeiros. E nessa nossa, enfim, trajetória, a gente ficou muito próximo da Miramax e a gente fez um acordo chamado um output deal com a Miramax, né? A gente tinha exclusividade dos produtos da Miramax, dos filmes da Miramax, e a gente teve essa exclusividade durante um certo número de anos. Mas era uma jogada totalmente comercial, a gente ia lá, a gente, enfim, estabeleceu relações, o pessoal gostou da gente, a gente apresentou um esquema de trabalho e também, sobretudo, condição financeira para poder bancar a operação, e a gente tinha uma operação, na verdade, um output deal. Toda a produção da Miramax era distribuída no Brasil pela Lumière, foi assim durante um certo número de anos. Já com a Sony no Brasil é uma outra história, é uma parceria para filmes brasileiros, né? Sim. Então, o que acontece? Não é uma parceria fixa, é uma parceria que nasceu, na verdade, de muito mais pela relação pessoal minha com o Rodrigo Saturnino, né, que é o diretor-geral da Sony no Brasil, e também pelo fato de que desse jeito a gente viu que a gente poderia, em vez da gente estar cada um num filme, se tivesse os dois juntos, a gente podia ter 3 ou 4 filmes juntos, em vez de estar cada um investindo num filme, né? É uma espécie, né? Você ganha menos, mas você mitiga o risco, né? Você um certo pacote. Um conceito, exatamente. Você dilui um pouco o seu risco, participa em mais filmes e, ao mesmo tempo, você também... Essa parceria, ela, enfim, foi muito boa, começou muito bem com o Meu Nome Não É Johnny, né? Uma série de projetos que a gente vem conversando. Mas essa parceria não só é boa do ponto de vista financeiro, enfim, que me permitiu durante um tempo... me permitiu participar de um filme importante como foi Meu Nome Não É Johnny, e por outro lado com isso a Sony está no Chico Xavier e ao mesmo tempo o Salve Geral e tudo mais, como essa troca de experiência, de visão entre como é que uma major distribui um filme brasileiro e como é que uma independente distribui um filme brasileiro. Essa parceria, ela é feliz, ela é bacana. E o que vocês estão aprendendo com eles? Você está falando dessa diferença da distribuição? Olha só, do meu caso eu vou te falar o seguinte, primeiro, uma coisa que eu aprendi com eles e que agora eu aplico em todo filme grande meu,
por exemplo, apliquei no Divan é a importância da pesquisa. Eu não conhecia, na verdade não é que eu não conhecia, porque custa caro, né? Você está entendendo? Então é um recurso, né, que em princípio, né, quando você está apertado, você diz, pô, é melhor pegar esse recurso para investir numa mídia ou numa promoção. Mas eu vou te falar a seguinte coisa, a pesquisa é muito importante porque ela te situa, e dependendo do momento em que você faz ela, porque a pesquisa é feita... dá um exemplo de pesquisa que está um pouco por vago. exemplo, sei lá, no Salve Geral agora. Então a gente fez a pesquisa. Aí a pesquisa identificou que o assunto principal, entre outras coisas, mas por exemplo, que o assunto, entre os assuntos que o filme aborda, o assunto principal para o público é o seguinte, como é que uma organização criminosa como o PCC conseguiu parar São Paulo. Isso aí foi mais importante do que qual foi o drama daquela mulher que é a personagem principal ou o interesse sobre o PCC e sobre as cadeias. Não, o interesse foi como é que o PCC conseguiu parar São Paulo. Com isso, você já sabe que esse vai ser o gancho principal da campanha de publicidade, né? Então, você vai por aí. Entendeu? Então isso te indica esse caminho. Ou então, ele também identificou vários pontos, na época que a gente mostrou o filme, o corte ainda não estava fechado, aonde é que o filme ainda estava arrastado, aonde é que tinha alguma incompreensão. Pois vocês fazem sessão teste, sessão teste e tal. Quer dizer, obviamente que isso é uma coisa nova no Brasil, não tem aquela tradição que tem nos Estados Unidos, mas eu vou te falar a seguinte coisa, é nova, mas é um pouco menos nova, porque já está começando a ser usada, e é um instrumento que se a gente puder usar sempre, cada vez mais, porque isso tudo também precisa de cultura, né? Tanto da nossa parte quanto da parte do próprio público, né? Mas o público está sendo educado. Chega a se fazer refilmagem de alguma cena, ou acrescentar alguma coisa? Claro, sem dúvida nenhuma. Dar. Quer dizer, pode-se. Eu não vivi ainda essa situação, mas pode-se. Quer dizer, enfim, tem até um caso de um filme, que eu não vou citar o nome aqui para não dar problema, mas que a pesquisa indicou que o final do filme estava muito rejeitado pelo público e o distribuidor, por acaso, era até a própria Sony, ofereceu ao diretor, olha, vai filmar que eu financio, mas o diretor cabeça dura achou que o final dele, porque ele perguntou para os amigos disseram que o final estava bom e ele perdeu uma grande oportunidade de fazer um filme com um resultado muito melhor do que o filme que ele teve, mas não vou dizer qual era. Isso é uma tradição antiga da MGM, que o pessoal não fazia filme, eles refaziam, né? O Thalberg mandava voltar e tudo mais. Exatamente, eu acho isso muito... Isso no Brasil ainda é um pouco mal visto, né? Você não acha que tem uma certa resistência a fazer preview? Tem resistência? Eu não sei, olha só, eu vou te falar assim, claro, a verdade é a seguinte, toda pessoa, né? Eu imagino o diretor sofrido, que é sofrido, né? As pessoas lá, né, que criticam o teu trabalho ali sem dó nem piedade, é difícil. Eu mesmo outro dia, porque eu, sei lá, por exemplo, aqui no meu trabalho, porque a gente também submete o trabalho que a distribuidora faz, opção de cartaz, opção de trailer e tudo mais, né? Aí eu tô lá acreditando num cartaz. Se vem uma pesquisa dizendo que não gostaram daquele meu cartaz, eu tenho que controlar aqui, mas na verdade é o seguinte, isso aí é feito justamente para te dar algum parâmetro, né? Para você fazer um trabalho melhor. Mas eu quero dizer o seguinte, eu vou nervoso para a pesquisa, quando o meu trabalho está sendo submetido. Imagina o trabalho do diretor. Até entrevistou o trabalho do produtor, ele até falou que ele faz comédia e tal. Porque como ele está fazendo edição, ele viu 1000 vezes aquilo, que ele perde a noção do que é engraçado e do que não é. Né? Isso é verdade. Uma comédia, eu vou te falar, é o gênero também, por outro lado, mais fácil de testar. Porque comédia... É a risada, né? É a risada, exatamente é isso. Não gostei, não gostei. O drama você ainda pode, na comédia não, meu amigo, e vou te falar. Comédia é o seguinte, é incrível como o público sempre ri na mesma hora. Você faz sessão aqui em São Paulo, não sei aonde, tem lá as 4, 5 piadas-chave, pá, batata. E como fazer trailer? Porque é uma coisa que, assim, em geral, eu não curto muitos trailers, não do Brasil, mas do mundo inteiro. Eu acho que às vezes o trailer é um resumo do filme. Às vezes, difícil, né? Trailer também de comédia, que às vezes entrega as piadas todas. Mas comédia é diferente. Eu vou te falar, no tempo da Lumière, a gente distribuiu um filme era ruim, horrível, chamado Todo Mundo em Pânico 2. Porque o Todo Mundo em Pânico 1 ainda tinha lá, fez um certo sucesso. Era politicamente incorreto e tal. Já não tinha gostado muito, mas ele foi. Mas o Todo Mundo em Pânico 2 foi uma apelação horrível. E o que acontece, o filme era realmente muito ruim, fez um grande sucesso, mas o que acontece é o seguinte, é que o filme tinha 2 piadas que prestavam, e as 2 estavam no trailer. E a quantidade de reclamação que a gente teve do público, dizendo, mas... Acabou o filme. Acabou o filme, sim, mas por outro lado também é o que deu. Então, piada em trailer, eu entendo. Agora,
a feitura de... Aqui também, de novo, né? A gente tem pouca escola de gente que sabe fazer trailer e tudo mais. Eu acho que está melhorando muito, mas a gente ainda tem pouca escola, porque durante um tempo o próprio diretor fazia seu trailer. Isso é a pior coisa que tem. Você acha? Ah, não, diretor fazer trailer... Diretor dirige longa. Isso é, um diretor de publicidade... Mesmo que alguém que saiu de curta e de publicidade? Não tem nada a ver, são coisas diferentes. Eu acho que são coisas totalmente... Aliás, publicidade e trailer são duas mídias, são duas formas de comunicação totalmente diferentes. Mesmo as duas vendendo, né? Mesmo as duas vendendo, porque é o seguinte, um publicitário, ele tem, digamos, a manha de 30 segundos, mas ele não tem a manha de 3 minutos. É outra coisa, eu já vivi essa experiência, não estou falando enfim, por... Eu ouvi falar. Por como é que chama ali? Por teoria. Na prática, eu já vivi. Publicitário não sabe fazer trailer. Se um publicitário souber fazer trailer, é só porque ele tem uma outra qualidade, uma outra vocação. Né? Exatamente. Mas o trailer é uma coisa muito... E diretor fazer trailer, então, é péssimo. É um horror. E eu acho que, de uns tempos para cá, a gente está começando também a profissionalizar todo o processo. Você está entendendo? Então, já existem... Enfim, 2 ou 3 pessoas, pelo menos que eu conheço, que sabem fazer trailer muito bem. Na verdade, você vê, durante um tempo aqui no Rio, tinha uma pessoa que quando ele chegou, porque ele tinha aprendido a fazer trailer lá nos Estados Unidos, monopolizou. Mas só que o que é o perigo de quando você não tem muito fornecedor é o seguinte, é que como ele chove produto para ele fazer, aí ele acaba não tendo tempo de se aprofundar em cada filme, né? Pasteuriza. Aí os trailers começam a ficar todos parecidos uns com os outros. Que eu acho que os americanos, em exatamente geral, isso. Exatamente isso. O que vocês fazem para distribuir um filme? Quais são as etapas? Vocês fazem trailer, né? Na verdade... Essas sessões na verdade é o seguinte, assim... Qual o procedimento básico? Vou te falar. Assim? Quer dizer, se a gente fosse falar sobre qual é o trabalho do distribuidor... na verdade, o lançamento do filme é a última etapa, né? É a parte de mídia. Não, mais que tudo é o seguinte, realmente o trabalho do distribuidor é estar no projeto o mais cedo possível. Na verdade, o distribuidor, e hoje em dia o Brasil tenta reproduzir de uma certa maneira o que acontece lá nos Estados Unidos e no mundo, que é o seguinte, o distribuidor, na verdade, é o grande financiador da produção do filme. O distribuidor investe no filme e, em troca desse investimento, ele guarda para si os direitos de distribuição e uma participação societária e tudo mais. Então, o trabalho do distribuidor na verdade... Quase na pré-produção mesmo. É escolher o projeto e muitas vezes não só escolher, nem só, por exemplo... Como é que funciona, por exemplo, uma major? Ela tem o seguinte, a major, ela tem em volta dela uma pleiade de produtores e talentos que oferecem projetos para ela e ela vai ou não, e vai de diversas maneiras. Ou então ela mesmo tem um departamento de desenvolvimento de projeto e ela desenvolve e ela contrata uma produtora, ela contrata o diretor para fazer. Esse é que é o trabalho principal, enfim, é o coração do trabalho de uma distribuidora. É ter recurso para investir no filme e a partir do momento, quando você investe, é porque você já está antevendo ou criando uma expectativa do resultado daquele filme. Que isso vai determinar o quanto de dinheiro que você vai botar naquele filme. Então, um filme grande você investe muito, um filme pequeno você investe pouco e tal. Então, esse é que é o trabalho principal. Quando o filme vai ficando pronto, você vai aferindo, né? Vai assistindo e vai ou se empolgando ou se decepcionando. Puxa, que pena, não era tudo aquilo que a gente esperava, ou então que ótimo, o filme superou a expectativa, e o que acontece também, graças a Deus, muitas vezes, depois eu te conto uns casos se você quiser, uns clássicos assim de casos aqui que eu vivi. E aí, quando o filme, à medida que o filme vai ficando pronto, você vai afinando a tua expectativa e o tiro que você quer dar com aquele filme. Aí, uma vez o que é essa afinação? É basicamente você assistir o filme e dizer o seguinte, esse filme eu acho que ele vai dar tanto de público. Esse é o potencial comercial do filme. E também é o seguinte, e ao mesmo tempo que você está imaginando qual é o potencial comercial, você traça a estratégia de lançamento. Então, a primeira coisa que um distribuidor faz é medir, mensurar o potencial, né, de retorno, o potencial de público e traçar uma estratégia de lançamento. Depois dessa estratégia traçada, você parte para a produção do material, que é o trailer, cartaz, material de imprensa, site, papapá. E depois disso você parte para executar a tua estratégia que você imaginou junto com a tua equipe, junto com eventualmente uma agência, se bem que a agência de publicidade, a própria distribuidora faz um pouco esse papel, entendeu? Aí é o seguinte, o filme vai ser lançado no Brasil inteiro de uma vez só,
é para fazer sessão prévia para que o público conheça o filme antes do filme entrar em cartaz e criar um boca a boca, é para lançar de uma vez e não falar nada, enfim, aí tem várias, várias... No caso do Chico Xavier, esse vocês já pegaram desde o começo, né? Você tinha os direitos autorais da biografia. Exatamente, o Chico Xavier... Esse foi, por exemplo, é um típico... Assim. Exatamente, eu comprei os direitos, levei para o Daniel... Não era nem o Daniel nem ia dirigir, ele ia produzir, mas aí o processo, enfim, foi se criando, aí ele assumiu a produção do filme, a gente acompanhou o roteiro, investi no filme, ajudei a levantar recursos para o filme e pronto. E aí, mas outros também, né? Por exemplo, o Divan também foi um pouco assim, não fui eu que comprei os direitos, mas Você estava desde o Alvarenga. O Alvarenga, ele me procurou eu tive uma ideia, vamos fazer o Divan? Aí vamos, eu fui ver a peça, li o livro, falei joia, paguei o desenvolvimento do roteiro, enfim, o processo todo, acompanhei tudo, a aprovação do roteiro, discutimos o elenco, fizemos, acontecemos, enfim. Aí é o mais legal, né? Você estava falando das histórias de filme que você achou que não ia dar em muita coisa. Você lembra algum? Não, por exemplo, Cidade de Deus, pô. Cidade de Deus. Você achou que não? Não é que achei que não. Tem a história que você teve o faro de ver que, opa, isso aqui vai ser um marco e tal. Não, olha só, o que acontece é o seguinte, o Cidade de Deus, na verdade, a gente entrou, foi uma história muito complicada lá no tempo da Lumière. Tinha uma coisa ligada ao Walter Salles, o Walter Salles, na verdade, a Miramax tinha comprado os direitos do Central do Brasil para um monte de país e estava de olho no Walter para dirigir um filme para eles lá nos Estados Unidos. O Walter aproveitou e tentou negociar 2 filmes com a Miramax, que era o Madame Satã e o Cidade de Deus. Como a gente estava lá envolvido com a Miramax, então aí a gente começou a conversar com a Miramax para a gente colocar também o dinheiro do incentivo fiscal aqui do artigo 3º nesses 2 filmes e a Miramax iria então ter os direitos internacionais dos 2 filmes e a gente ia ficar com os 2 aqui. Era o Valtinho, tinha uma operação, mas a gente não sabia muito bem exatamente, a gente estava mais na operação com a Miramax do que propriamente acompanhando no filme, ali no filme e tudo mais. E aí o que acontece é o seguinte, é que no final da história, o Valtinho não dirigiu para a Miramax. No final da história, então, a Miramax dispensou o Madame Satã. Mas quando ela viu o material do Cidade de Deus, ela falou, nossa, estamos aqui diante de uma coisa muito além da expectativa que a gente jamais imaginou que fosse possível. E nós também, quando a gente viu o primeiro corte do filme, ainda tinha 4 horas, ali a gente já sabia que aquilo ia ser um grande filme. Não, a gente já sabia que a gente estava diante de um momento, você está entendendo? E, enfim, é isso. Eu acho que esse caso é o caso que mais ilustra essa surpresa positiva. E como é que é lançar um filme que você acha que vai estourar? Porque o Cláudio Torres, a gente entrevistou ele falou que alguns filmes dele sentiu que estreou muito tímido. Que ele ficou achando que ia crescer e não cresceu, mingou e sumiu. Que ele acha que o ideal é estourar... Não, o diretor sempre acha que... são raros os diretores que acham que a culpa do filme não ter acontecido é dele. É o filme que não está bom. Geralmente é o seguinte, a culpa é do distribuidor, é o cara que foi tímido, que não fez a campanha certa. A verdade toda é o seguinte, é que quando o filme é bom mesmo... Porque o filme tem que estar bom ao mesmo tempo que o público tem que estar a fim de ver aquele filme, né? É um momento mágico ali qualquer. Eu acho que a gente aqui funciona um pouco como antena. Sabe como é que é? A gente, o distribuidor, não salva a carreira de um filme e não é porque o filme foi lançado tímido que o filme não fez sucesso. Porque quando o filme é lançado tímido e é muito bom... Por exemplo, vou te dar... Continuando com Cidade de Deus. Na verdade, a gente teve uma briga ali no Cidade de Deus com o diretor e número de cópias. Exatamente isso, né? O Fernando queria... Fernando não tinha ideia do filme que ele tinha ali, ou então ele estava com medo e tal, né? Porque como ele vem da publicidade, ele tinha responsabilidades, ele não era um louco varrido nem nada. Então ele estava, não, vamos lançar pequeno, e a gente não, vamos lançar grande, fizemos um acordo, lançamos no meio do caminho, né? Porque lançamos com 100 cópias. Lançamos com 100 cópias, 2 ou 3 semanas depois o filme já estava com 180, entendeu? Então quando o filme também começa apertado, você reprime a demanda, aí as salas ficam lotadas. As salas ficam lotadas, você abre na semana seguinte. Se o filme começa apertado e as salas estão vazias, não é porque ia lançar com 3 vezes mais salas que o filme ia fazer sucesso. Sabe como é que é? Isso é balela, entendeu? Mas o Chico Xavier parece que quer forçar. Quer dizer, eu e a Sony, né? Não, mas é o seguinte, Chico Xavier tem um nicho grande. Vou falar um negócio para você. O Chico Xavier é o seguinte, nós, o mercado, todo mundo, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo ele há mais de 4 ou 5 anos, acho que foi quando eu comprei os direitos lá do livro do Marcel.
sempre, em todo momento, ele foi apreendido pelo mercado como um filme de enorme potencial popular e tudo mais. Enorme, sempre. Assim, foi aquele filme que todo mundo, tanto é isso. Eu me lembro, quando eu fui conversar com o Daniel, na verdade, eu fui primeiro conversar com ele enquanto diretor artístico da Globo Filmes. Eu nunca vou me esquecer, foi num almoço ali no Casa Shopping, ali naquele Rio Design, ali, num restaurante japonês, eu só vi o olho dele ficando desse tamanho. Eu quero. Eu falei, opa, melhor do que a encomenda, vamos fazer junto. Toda vez despertou um interesse imenso. Só que o que acontece é o seguinte, assim a gente fomos trabalhando, é um roteiro difícil, complicado, né, biografia e tal, papapá. Aí aconteceu o seguinte, quando lançou no ano passado o Bezerra de Menezes, aí a gente falou o seguinte, pô, que legal, porque vai ser um certo teste para nós. Aí eu comentando lá com os outros parceiros, que é o Cadu, lá da Globo Filmes e tudo, a gente falou o seguinte, puxa vida, se esse Bezerra fizer 100 mil espectadores, o Chico Xavier vai ser um tremendo sucesso. Aí isso tá certo o negócio, vai ser um teste. Pô, aí o filme faz 500 mil espectadores, aquele filme faz 500. Nossa Senhora, entendeu? Então eu acho que esse filme... Ele tem um chamariz forte, né? O Chico Xavier? E o filme. Ele tem uma premissa que, por si só... O Chico Xavier é o seguinte, presta atenção, o cara é considerado o homem do século em várias eleições, né? Por muita gente é considerado, apesar do Chico nunca dizer eu sou um ser humano e tal, mas as pessoas consideram ele um santo. É um símbolo, né, da pessoa que se deu, né, para o outro e tudo mais. É um símbolo do Brasil. Tem uma vida dramaticíssima, né, assim, uma vida com momentos muito dramáticos. É uma superprodução. Dirigida pelo Daniel Filho. Esse aí, por acaso, o que acontece é o seguinte, no ano que vem é o ano do centenário do nascimento do Chico Xavier. Vamos tentar lançar nos 100 anos. Vamos lançar no dia. Quando a gente abriu o mapa, o dia cai numa sexta-feira, que é a sexta-feira da Semana Santa, eu falei, pô, olha só, esse filme aqui é o seguinte, esse só não faz... Se a gente soubesse de véspera, né, tava fácil. Mas não existe certeza absoluta, mas 99%. Eu vou te falar assim, a gente tá muito confiante. É aquele filme que a gente vai botar pra quebrar. Esse aí vamos abrir geral. O Chico é um personagem que fala que ele ultrapassa em muito, né, as barreiras do espiritismo, né? Eu acho que todo brasileiro já ouviu falar no Chico Xavier, você tá entendendo? Enfim, esse filme aí, acho que a gente está muito, muito, muito seguro. Agora, mudando um pouquinho, você teve uma frase meio polêmica de festivais, que você acha que os festivais estão ultrapassados, você deu um certo Pois é, rapaz, que coisa, eu sou muito falastrão, tem que segurar a boca. Que os festivais são um pouco ultrapassados e tal, que não ajuda a promover um filme, na hora de vender. Olha só, vamos até gostaria que você esclarecesse, exatamente. Vamos esclarecer. Qual é a sua opinião dos festivais em geral? O que eu falei foi assim, primeiro eu constatei o seguinte, que se você olhar para os últimos anos, os filmes que ganharam os principais festivais, Cannes, Berlim, Veneza e mesmo Oscar, isso se traduziu cada vez menos num sucesso de público, mesmo um sucesso do nicho, né, quando é um filme mais de autor, você está entendendo? Então, a repercussão, você ganhar um festival, antigamente, ou nos anos 60, 70, 80, ou 90 mesmo, porque o mundo tá mudando muito rápido, né? O que acontece é o seguinte, você tinha muito pouca, pouco canal de informação para você fazer a sua cabeça, né? Então, os chamados... Era mais fácil controlar, controlar, era o poder, né? Então, ali é o seguinte, o cara é o formador de opinião. Então, aquele filme ganhou o Festival de Cannes, você, como espectador, era muito passivo em relação àquilo. Então, um espectador que dizia, eu gosto de filme de autor... Quando tinha lá um carimbo, Festival de Cannes, o vencedor, o cara se sentia um pouco na obrigação de ir lá checar, e se por acaso o filme fosse chato pra caramba, ele não dizia o filme é chato, ele saía dizendo, eu não entendi. Sou eu que não entendi, tudo mais e tal, blá, blá, blá. Hoje em dia, com os blogs todos, com o próprio, né, usuário, né, emitindo a sua opinião, eu acho que é o seguinte, um modelo, você botar 7 caras lá, escolher lá um corpo de jurado e esses 7 terem, digamos, o poder de dizer este é o filme bom, esse é o filme vencedor, hoje em dia está totalmente anacrônico, está totalmente defasado dos dias que a gente vive. Foi isso que eu quis dizer. Obviamente que é o seguinte, que tem certos filmes que não tem nenhum gancho, que é melhor, obviamente, eles ganharem, que pelo menos vão ter lá um gancho para se agarrar para o lançamento. Um filme, sei lá, que não tem nenhum tipo de gancho.
Agora, só para esses filmes, para festivais que têm como filosofia premiar. Agora, a mostra é ótima, eu acho a mostra sensacional. Quando, por exemplo, o Festival do Rio tem essa mostra, é incrível, é um momento da cidade, né? Importantíssimo, a cidade toda para acompanhar, a cidade vive, respira cinema e tudo mais. Eu acho a mostra sensacional. A premiação é que eu acho ultrapassada. E qualquer filme que tenha algum gancho, não, na minha opinião, não deveria se expor, porque o problema é o seguinte, é que o filme que ganha não acontece muita coisa, mas o filme que perde. É aquele filme que entrou naquele festival que não tem repercussão nenhuma e aí o filme ainda perdeu. Entendeu? Então é o que eu acho. E o que eu falei foi o seguinte, e o curioso é o seguinte, é que dentro desses festivais todos, né, de premiação, hoje o mundo está tão de cabeça para baixo que o mais legal é o Oscar. Porque o Oscar, pelo menos, são 2.000 pessoas que votam, não são só 7 que escolhem. Pelo menos tem e são 2.000 pessoas da indústria e tudo mais, papapá. São pessoas que, inclusive, né, vivem cinema e tal, pipipipipé. Mas mesmo os filmes de Oscar, todo ano, o público dos filmes que ganham Oscar... Mas você não acha que isso é geral? Não, isso que vocês têm uma visão de cinema mesmo, vocês não são muito voltados para DVD, para... Eu acompanho isso tudo, mas eu sou especializado. Eu gosto de cinema, de distribuir filme naquela tela ali. Obviamente que a distribuidora, a Downtown, cuida, né, das outras mídias, não vídeo, mas de vender para televisão e tudo mais, piriri pereré. Mas o negócio, para mim, todo começa no cinema. Mas você não acha que isso está em vias de decadência aí, assim, infelizmente? Ir ao cinema... eu acho que não. Eu acho, sinceramente... No mundo, não digo no Brasil. Eu acho que não. Eu vou te... Quer dizer, sei lá, né? Não, claro. Eu acho hoje. Amanhã a gente pode mudar de ideia de novo. Mas é o seguinte, o cinema já morreu muitas vezes, né? Cinema era o cinema, quando criaram a televisão, o cinema vai morrer. Ufa, bombou. Quando criou o DVD, o cinema vai morrer. Ufa, o cinema bombou. Agora... por causa das novas mídias, da internet, eu não sei o que, o cinema vai morrer. Bom, lá nos Estados Unidos ninguém está reclamando, né? O público acho que se mantém razoavelmente estável e estou falando da tela de cinema, né? Sim. Engraçado, fazendo um paralelo com a música, eu acho que o cinema, a tela de cinema é para o filme, aquilo que o show ao vivo é para a música. Não é porque tem lá a música digital e os DVDs dos músicos e a internet que as pessoas não deixam de ir assistir aos shows, né? Ao contrário, né? Hoje em dia o CD é quase uma peça promocional para o artista ganhar dinheiro mesmo no show. Eu acho que o cinema é mais ou menos o show do filme em relação à música. E tá aí, né? Tanto é que ele está tentando se renovar agora com 3D, né? Agora também que você chega no cinema, você agora já escolhe o teu lugar, já sai de casa com o lugar marcado, né? Isso também vai obrigando, né, aos agentes ficarem mais espertos e servirem melhor ao consumidor, né? A dar um pouco mais de guarita, de moleza, né? Que tem gente que tem a visão assim, que o cinema está seguindo meio o caminho da ópera, que a ópera era muito... Claro que isso não vai ser amanhã isso. Que a ópera era muito popular e foi ficando cada vez mais erudita e para uma classe alta. E que o cinema também estaria seguindo esse caminho, de ingresso caro, de um cinema todo bonitinho. Não, olha só, eu vou te falar o seguinte, o cinema com ingresso caro é um problema do Brasil, não é um problema do mundo, né? Aqui no Brasil é que a gente tem um cinema com ingresso caro, mas isso é o seguinte, o cinema... Acabei de voltar de uma reunião do Conselho Superior de Cinema, no qual o que se debateu foi justamente, a Ancine fez um trabalho muito bom, aliás, uma radiografia sobre o mercado, né, de exibição no Brasil. E enfim, a radiografia foi que o mercado, né, de salas de cinema não acompanhou na devida velocidade o que aconteceu com o Brasil nesses últimos anos, que foi trazer uma classe nova para o mercado consumidor. Então, as salas de cinema ainda não serviram esse novo consumidor, né, a tal da classe C, né, que consome, compra geladeira, fogão e tudo, mas esse ainda não está servido pelo cinema. O cinema ainda, até agora, é uma atividade muito conservadora, elitista, né? Na verdade, né? Muito conservadora, muito elitista. Quer dizer, na verdade, ela vai seguindo um modelo econômico que tinha antes, enfim, queira-se ou não, antes do Lula, entendeu? Que era um modelo econômico concentrado, né? Voltado para atender as classes de maior poder aquisitivo, né? Concentração de renda e tudo mais, e o cinema seguiu um pouco esse modelo. Na verdade, na análise lá, foi uma análise super interessante, até dizendo que aqui no Brasil, os donos de sala de cinema, eles perderam a sua independência de escolher o lugar onde eles querem abrir um cinema. Agora, os cinemas são abertos em função da abertura de shopping.
Então tem lá um estudo, depois você, enfim, você deve ter acesso, enfim, deve ser divulgado, mas a concentração das salas de cinema em shopping centers. É um modelo econômico. Mas eu discordo, assim, a gente vê pelo mundo inteiro, aliás, a gente acompanha, né? O público aumenta, diminui, mas o público não está em queda, né? Digamos, a frequência do cinema no mundo não está em queda. E, aliás, a frequência aumenta e diminui, e isso pelo menos já é um consenso aqui na indústria, muito em função da oferta de filmes daquele ano. Quando a oferta é ruim, o público diminui. Quando a oferta é boa, o público aumenta. Está tendo muita gritaria lá nos Estados Unidos. Estão preocupados de que o Star System não estaria funcionando mais tão bem. Claro, esses Star Systems aí, pô, tudo já tem mais de 50 anos, pô, fala sério, até uma Porque no Brasil a gente não vê isso, não né? tem Star System no Brasil. Mas assim, o filme de um Selton Mello vende bem, assim... Mas não é, quer dizer, o Selton Mello não é o chamariz principal, né? Ele é um grande chamariz, claro, nesses últimos, né? No Meu Nome Não é Johnny, agora na Mulher Invisível e tudo, mas você vê que o Jean Charles já não fez 1 milhão de espectadores, você está entendendo? Eu acho que também é o seguinte, né? É a renovação, né? Constante. Eu acho que até uns anos atrás é isso, né? Julia Roberts ali, Mas você vê que na mesma matéria eles falaram, não, Star System, calma, porque o Brad Pitt, pô, levou o filme do Tarantino, que tem 2 horas e meia, para o primeiro lugar. Então eu acho que é o Star System que ainda não se renovou, né? Assim, né? Uma geração está indo normal pro acaso e ainda não chegou uma geração para tomar, né? E também tem a coisa toda do efeito especial e dos filmes de ação e talvez esteja acontecendo, talvez, com o cinema um pouco o que aconteceu com a música. Você vê que antigamente os ídolos musicais, eles eram muito mais... Eles duravam muito mais tempo, né? Agora e hoje em dia é o seguinte, pô, o cara faz um sucesso e depois você nunca mais ouviu falar, e já é um outro, e você não sabe nem quem é. A impressão que é uma avalanche. É uma avalanche. Um filme que era muito falado 1 ano atrás, hoje em dia não se fala mais. Antigamente durava. Exatamente isso. Assim, um astro surgia e você seguia aquela carreira do astro. Hoje em dia já faz um tempo que você não segue a carreira. O cara some. Né? O cara some. Aí vem um outro no lugar, né? Aí tá mudando, né? Assim, eu acho que ninguém sabe exatamente para onde é que tá indo, tá mudando, né? E a questão da pirataria, que agora é um problema sério. O que vocês fazem para se defender dela? O que mudou na distribuição de um filme antes dela existir e agora? O que tem que fazer para segurar essa... Rapaz, eu vou te falar a seguinte coisa, isso aí é incontrolável, né? Não tem muito jeito. Aí não tem muito jeito, eu não consigo ver nenhuma possibilidade de controle de pirataria. Obviamente o que a gente gostaria era que o governo e a Polícia Federal fosse muito mais atuante na repressão, mas a gente vai reprimir e vai enxugar gelo, né? Porque a pirataria, a possibilidade de vazar um filme, de um filme ir para o mercado pirata, ele está presente, essa possibilidade está presente em muitas horas do processo, né? Então o filme está finalizando, está no laboratório, aí você não sabe se ali no laboratório, né, um técnico de noite fez uma copiazinha, hoje em dia faz um download rápido e leva, entendeu? Fora aquelas coisas que são aquela pirataria mais canhestra, né, que é a câmerazinha no lugar, mas você também não sabe o seguinte, no primeiro dia de exibição, ou então tira uma cópia e aí no laboratório essa cópia de madrugada desviada, você não sabe, você tem no laboratório de som, na ilha de edição, enfim, você tem 1000 lugares onde um filme pode vazar e obviamente que isso aqui, enfim, ele deve ser fonte de recurso, né, de receita para muita gente. Eu acho que é impossível, eu acho que não vai ter jeito, é igual na música, isso aí não tem jeito. Agora com a banda larga, né, enfim, né, a qualidade dos filmes que você baixa na internet é cada vez melhor, né, você já pode piratear filme praticamente em alta definição, né, com som Dolby digital e tudo mais, pirateado. E o que isso machuca? Machuca muito? Machuca o mercado de vídeo. O mercado de vídeo machuca muito. O mercado de vídeo acabou no Brasil, né? Nesse momento o mercado de vídeo acabou. Quer dizer, ele está vivendo seus últimos momentos. Vídeo, você inclui vídeo, Blu-ray, tudo, isso já era. Você acha que Blu-ray, por exemplo, não pega? Não, Blu-ray não vai pegar de jeito nenhum. Quer dizer, não sou eu que estou falando, é o mercado que já sabe que não vai pegar. Não vai pegar pelo seguinte, porque, primeiro o seguinte, a diferença entre um VHS e um DVD foi estúpida. A diferença entre um DVD e um Blu-ray é grande, mas não é tão grande assim. E para ser realmente grande, não basta comprar o aparelho de Blu-ray. Tem que ter todo um esquema. Pô, ele tem que ter uma televisão de... Então fica até pior, às vezes. Fica até pior. Fica uma televisão de Full HD e, sobretudo, um som, né? Para você poder tirar... Enfim, é uma
um equipamento para poucos, né? Sim. Fora o seguinte, é que o hábito de ir na locadora, pegar filme, trazer para casa, devolver, esse hábito está totalmente em queda, né? As pessoas já não querem mais isso, né? Sobretudo hoje em dia é o seguinte, com a oferta de filme que você tem na própria televisão, um monte de canal, Telecine, HBO e o Esquimbal, então esse hábito está se perdendo. Quem não fica morrendo de raiva quando tu pega aqueles filmes no fim de semana e esquece de devolver, tem que pagar a multa e nem assistir ao filme, sabe aquela coisa? Isso, então esse hábito todo está entrando pelo cano. Agora você deve saber que o faturamento da indústria do vídeo no Brasil, de um ano para o outro, caiu mais de 50%. De um ano para o outro. Nenhuma empresa no mundo pode segura isso. Planejar e imaginar que de um ano para o outro vai cair mais de 50%. E aí, quando cai 50%, o que acontece? Concentra de novo. Porque aí as locadoras só querem o melhor, né? O blockbuster e tudo mais. Então, toda aquela produção, né? Made for TV, feita para o DVD, essa não vende mais nada. E 3D, que ele teve aquela fase dos anos 50, que teve uns 5 anos ali, fez certo, depois... Você já foi ver algum? Já. Você não acha sensacional, não? Você acha que tem até mercado para isso no Brasil, dentro de alguns anos? Você já tem agora. Você não viu o resultado da Era do Gelo? Esse Era do Gelo 3? Filme brasileiro, você fez. Tem que ter. Filme brasileiro não pode ficar de fora disso de jeito nenhum e a gente já está de olho nos projetos. Mas é muito caro? Como é que é o... Rapaz, olha só. Em quanto um filme? Eu vou te falar o seguinte, pelos estudos primeiros que eu ando acompanhando de um projeto, enfim, tem 2 projetos aí na pista, um mais adiantado, eu diria o seguinte, que triplica o preço do orçamento. Isso é, se o orçamento ia custar 5, o filme vai passar a custar 15. Mas é o seguinte, vai ficar de fora? Vai deixar esse filão todo aí pro cinema americano? A gente aqui brigando no 2D, e o cara deitando e rolando no 3D? Dessa vez o 3D veio para ficar. Você acha que não? Com certeza. Não vai passar. Daqui a 3 anos cansaram e tal, não. Veio para... Peraí, né? Se eu soubesse disso tudo, não, né? eu ia... Claro que é uma providência. Não, mas eu acho que veio para ficar. Acho que veio para ficar. Eu acho que assim, é a vertente parte de diversão do cinema, né? Eu acho. E a tecnologia está muito melhor, né? Você assiste na maior antigamente, função, francamente, dava dor de cabeça. Dor de cabeça, né? Hoje em dia é tranquilo. Eu estou louco com isso. Tem que ter filme em 3D brasileiro para disputar esse mercado, tem que ter, sem dúvida. Vocês vai ter. Algum projeto? Não, ainda estamos nos projetos. O projeto já é conhecido, né? Já tá que é o Tainá 3D. Eu acho que é o filme perfeito para isso. Porque acontece o seguinte, eu acho o 3D com gente, né, o tal do live action, muito mais legal do que o 3D de desenho animado. Eu fui ver esse Viagem ao Centro da Terra aqui, e eu achei sensacional. E aí também a gente viu uma demonstração. E até cria, assim, a pessoa às vezes vai ver o filme porque é 3D. Às vezes o filme em si não tá nem aí. O Viagem ao Centro da Terra em 2D não dá nem para assistir. Deve ser muito ruim. É péssimo, o filme não dá nem para assistir. Mas vale em 3D, por isso. Genial, porque aí é o seguinte, é engraçado que quando eu vi, a gente estava discutindo lá o negócio do Tainá, era o seguinte, era a borboletinha, o passarinho em primeiro plano, a flecha, sabe? O bichinho, aí tem um efeito lindo em 3D quando você mergulha na água, as bolhas e tudo e tal. Eu acho que tá na 3D. Isso não tem pirataria, isso não tem pirataria. Por enquanto, né? Porque já diz que até tem... É verdade, pô, tem até... Já existe televisão em 3D, você leva a TV em 3D, já está em protótipo, já está aí anunciada, daqui a pouco você vai ter um aparelho 3D em casa, pô. Já pensou? Aí complica. Aí complica. Vocês lançaram também alguns filmes pequenos, vamos dizer assim, o Garapa, o História do Rio Negro. Como é que é lançar esse filme pequenininho? Como é que é conseguir espaço para ele? O que acontece? Acontece o seguinte, a gente aqui, como toda distribuidora, o modelo de qualquer distribuidora, major, independente, é o seguinte, ela precisa buscar os seus pilares, né, ali a sua base do ano, que é a seguinte, são 1, 2, 3 grandes filmes, e depois tem que rechear a sua carteira com filmes pequenos, médios e grandes para a máquina andar, né? Porque todo dinheirinho é bem-vindo para pagar. Também, um filme com Garapa, por exemplo, traz status. Olha só, claro, status, vivo o status, mas status não paga a conta, né? Vamos combinar, eu preciso pagar as contas. Mas eu digo, claro que é o seguinte, que todo filme que a gente, quase todo filme que a gente escolheu, que foi distribuído aqui pela Downtown, era porque, a gente tinha alguma afinidade com o filme. Eu tinha alguma afinidade com o filme. Eu gostava do filme, gostava do tema, gostava do diretor. Alguma coisa, quase sempre, 98% das vezes, era o seguinte, eu sei que eu não vou ganhar dinheiro com esse filme, mas também não posso perder. E o filme, eu gosto do filme. Esse filme, exatamente, por o line-up da empresa,
legal, enfim, são filmes que orgulham aqui a empresa e tal. E aí é isso aí, faz parte. E vou te falar o seguinte, muitas vezes lançar um filme desse dá muito mais trabalho do que um filme grande. Pô, mas muito mais. E tem que trabalhar mesmo, claro, né? não é isso. É porque um filme grande, você não tem problema de circuito, né? Todo exibidor quer, né? O teu material é exposto. Quando o filme é muito pequenininho, você tem problema para conseguir onde exibir o filme, né? Porque às vezes tem 2 salas, uma sala, né? Mesmo para conseguir 1, 2 salas é difícil, porque aquela sala lá precisa fazer um número de espectadores para pagar a conta dela também. Então é difícil você lançar filme muito pequenininho, muito difícil. A gente fez uma entrevista também com o Bruno Barreto, ele falando da crítica em geral. Queria saber qual é a tua posição em relação à crítica. Não, olha só, a crítica não ajuda e pode atrapalhar, né? Ela mais atrapalha que ajuda. Ela pode atrapalhar. Isso é, um bonequinho dormindo no Globo pode causar um dano no filme. Entendeu? E agora o bonequinho aplaudindo, ele batendo palma de pé é péssimo. Batendo palma de pé é péssimo. Por quê? Porque é o seguinte, porque uma grande parte do público, quando ele vê um bonequinho aplaudindo de pé, ele diz, não, esse filme é cabeça. Esse filme aí eu não quero, entendeu? Eu vou te falar, os melhores bonequinhos é o bonequinho sentado e o bonequinho aplaudindo ali discretamente. Esses são os melhores. Essa eu não sabia. Bonequinho aplaudindo de pé, não, claro, para um filme cult, é ótimo o bonequinho aplaudindo de pé, mas para um filme grande, pô, se der para aplaudir sentado, a gente prefere. Prefiro mesmo. Ele fala que ele falou isso mais no mercado estrangeiro, que vocês estão tentando exportar nossos filmes também, né? Então eu queria saber isso, o quanto vale a crítica de lá, não é a crítica brasileira, elogiar um filme nosso, isso realmente abre as portas que o Bruno Barreto acha que abre. Para vender um filme brasileiro para fora? Por exemplo, uma crítica inglesa elogiar um filme brasileiro. Mas de novo, né? Assim, o que acontece no mercado estrangeiro é simples. Acaba que os nossos filmes são cultos lá, né? Mas o que acontece é o seguinte, assim, esse mercado estrangeiro dava todo um outro programa para você inteiro. O que acontece é o seguinte, mas em uma palavra, o mercado estrangeiro é o seguinte, a cinematografia local e a cinematografia americana ocupam 98% do espaço. Os 2% é para o resto do mundo inteiro. Entendeu? Então, claro que é o seguinte, esses filmes que não tem gancho nenhum, filme brasileiro, por que o cara vai comprar e distribuir um filme brasileiro na Alemanha? Quando tem um filme iraniano, argentino, francês, europeu, asiático e tudo mais. Tem que ter algum gancho. Então, se sai uma crítica na Variety dizendo que o filme é bom, pô, pelo menos ele, na hora de vender, ele diz, pô, tem um cara lá que diz que o filme é bom. É para isso que serve, né? É um gancho qualquer para um náufrago não morrer afogado. É muito difícil, né? De quê? De vender filme? É impossível. É impossível. É só exceção. Qual é a visão que eles têm da gente? Porque, assim, qual é a visão de fora do cinema brasileiro? Qual seria a identidade que a gente teria? Assim, o cinema brasileiro... Não, já tive mais, né? Porque agora estou aqui focado, mas é o seguinte, o pessoal lá, cinema brasileiro, hoje em dia é resumido ao seguinte, Fernando Meirelles, Walter Salles, de preferência assuntos ligados à realidade brasileira, favela, miséria. É isso que o mundo espera do cinema do Brasil. Quando o cara vai ver um filme brasileiro. Quando o cara, tanto é que é o seguinte, quais são os 3 filmes brasileiros de maior sucesso nos últimos... Central do Brasil. Central do Brasil, Cidade de Deus e Tropa de Elite, pô. Entendeu? Por acaso, o que eles têm todos em comum? Só tratam de miséria, pô. Acho ótimo, são grandes filmes, eu adoro os 3. Mas o mundo lá fora, assim, já aparece com um filme, uma comédia romântica, um drama de casal. Não pega, não é que não pega, o cara diz, drama de casal é assunto meu, assunto nosso, pô. A gente trata do drama de casal, sabe como é que é? Fica lá brasileiro tratando de drama de casal, daquela língua estranha, com aquele jeito estranho de ser. Nunca, entendeu? Então, esse aqui é o negócio, né? Enfim, e o cinema brasileiro não tem nenhum espaço no mercado internacional, 0. É só uma individualidade, um diretor, uma participação. Não tá, é difícil mesmo. Então é isso mesmo, agradeço aqui. Imagina. Bruno Weiner. Foi ótimo. Legal. Um abraço e até o próximo Status.doc.